que é a última. Bora lá encerrar. Encerrar com chave de ouro. Vai tirar a máscara. Cliente já azul do voo 4234 para Macapá, boa noite. Portão de embarque alterado para o portão 6. Segue lá. Oi, boa noite. Boa noite, professor, tudo bem? Seja bem-vindo. Chama outro. Só aguardar o professor Rachid também. Rachid não está podendo entrar. Está no computador. Nós vamos conversando, então. Vou iniciando, aí depois o professor entra. Pode ser que a gente não perdeu tempo, né, professor? Exatamente. Até Então, na boa minha... noite a todos, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa live, né? Que tem o tema Vivendo a saúde sexual e emocional em tempos de Covid. É um tema muito pertinente, né, para a importância que a gente está vivendo hoje, tantas mudanças que a gente passou, esse isolamento social e como podemos cuidar da nossa sexualidade para manter a nossa saúde mental. E para brilhantar essa noite, né, de sábado, com esse tema tão importante, temos conosco hoje o professor Venceslau Pantoja, bacharel em licenciatura em enfermagem, especialista em gestão de sistemas e serviço de saúde e educação sexual. Também, daqui a uns minutos, vai entrar o professor, nosso colega e docente, o professor Nazir Rachid Filho, mestre em políticas públicas, psicólogo clínico e professor aqui do SEAP. Sejam todos bem-vindos. Deixo com você, então, professor. Pode dar boas-vindas. Seja bem-vindo. Bom, agradecer o convite. Sempre uma satisfação poder trocar essas experiências de um tema tão interessante. Espero que o som esteja chegando aí adequadamente. Estou de máscara porque, em função de alguns contratempos de voo, de cancelamento de voo, estou no aeroporto. E para não deixar de cumprir esse compromisso, até porque é um tema bastante importante, eu estou no meu limite aqui. O embarque, inclusive, já está para começar, mas a gente não pode deixar de perder essa oportunidade de ter esse bate-papo, que a gente vai fazer de uma forma bem tranquila, bem aberta, até porque o tema exige isso, né? Falar de sexualidade, falar de saúde sexual, saúde mental, ela exige uma certa leveza. E o que eu me proponho aqui é trazer algumas reflexões a respeito do tema. O que seria viver essa sexualidade em tempos de pandemia. Eu queria que nós fizéssemos de uma forma bem descontraída, não em forma de uma fala extensiva, que pudesse fazer esse bate-volta aí com o doutor Rachid. Aí seja bem-vindo, acho que o senhor já entrou aí. Tudo bem, professor Rachid, seja bem-vindo à nossa live de sábado à noite, para brilhantar o evento do SEAP. Estava com dificuldade de entrar, eu acho que era a questão do acesso. Estava até brincando. Sábado à noite falar de sexo Mas é algo bom, né? É algo que faz tempo que a gente não faz, né? Depende, né?
Ainda mais assim em público. Isso mesmo. Estava comentando aqui uma pergunta para vocês, que eu acho que é bem interessante e pertinente para esse momento, é essa perspectiva de gênero, né? Esses impactos relacionados à sexualidade. Quem sofreu mais, né? Ou foi a mesma coisa? Foi para homens ou para mulheres? Bom, eu vou, como o Venceslau é o nosso convidado, eu vou dar a primeira palavra para ele e complemento em seguida. Fique à vontade, afinal você é nosso convidado. Obrigado, doutor. Então, é claro que nós temos, até em função das vulnerabilidades relativas ao gênero, o impacto no gênero feminino, e aí eu trago algumas evidências, que é o caso do aumento da violência doméstica, porque muitas vezes, eu até estava assistindo uma palestra que falava das situações envolvendo o gênero, e foi muito intenso, estatisticamente falando, o aumento da violência doméstica, porque em função desse isolamento, as circunstâncias que levam a essa violência do homem sobre a mulher, elas foram intensificadas, e se a gente analisar a própria característica desse isolamento, inclusive a própria violência doméstica e sexual, ela tem aumentado. Então a mulher acaba sendo muito mais vítima nesse contexto de isolamento. E outra coisa também que impactou quando falamos de saúde sexual é justamente que a rede de proteção dessas mulheres, em função da própria pandemia, acabaram restringindo esses acessos. Por exemplo, uma mulher vítima de violência sexual que precisa fazer a quimioprofilaxia e toda aquela rede de atendimento, em grande parte do país, inclusive com N reportagens no decorrer do Brasil, esses serviços eles foram restritos e muitas vezes fechados por um longo período. E imagine o transtorno e o prejuízo para essas mulheres vítimas, tanto no aspecto da violência doméstica, quanto da violência sexual também, que ela, por incrível que pareça, ela cresceu bastante. Casos de violência sexual, de estupros, e esse acesso a esses serviços ficaram prejudicados em função que, quando o foco ocorreu na Covid, outras situações se esqueceram. Vou dar outro exemplo. O próprio HIV, por incrível que pareça, em comparação aos meses, o período sem pandemia, aumentou o número de casos. Para você ter uma ideia. O fato também de estarmos mais em casa, né? Antes a gente saía para trabalhar, né? Hoje não, a família está em casa, né? O filho está estudando, a gente está trabalhando no home office. Eu acho que isso também traz essas consequências para a mulher, né? O marido está mais em casa. Se não tem essa educação, esse amor, esse carinho ali pela família, pela mulher, acontecem essas atrocidades, né? E a própria, só para Deixa eu fazer um complemento aqui. Aham. Com relação a isso, acho que endosso tudo que o Venceslau acabou de acrescentar, com relação a esse recorte da violência doméstica, que inegavelmente foi um ponto de destaque no período da pandemia, mas o que você acabou de colocar, Sabrina, faz muita diferença dentro dessa perspectiva. De uma forma geral, e aí não tô falando sobre os casos de destaque por ocasião da pandemia, mas a gente teve mais ou menos um impacto similar em termos de gênero. Tanto homens quanto mulheres tiveram o mesmo impacto, uma vez que a pandemia não mandou recado para ninguém. E pegou, de uma forma geral, todo mundo de surpresa, e ninguém estava preparado para essa versão, e por um tempo tão longo. E aí, quando você fala, de alguma forma, nos obrigou a ficar em casa, isso também nos retirou um pouco da rotina, nos afastou da questão daquele distanciamento, das atividades. Eu tenho visto e acompanhei algumas reportagens sobre o assunto, e aí percebi que muitas pessoas começaram a desenvolver uma perspectiva de autoestima negativa diante disso. E aí você tem, de um lado, tanto homens quanto mulheres, com uma visão crítica sobre si mesmo muito mais forte do que no período antes da pandemia. Uma vez que as pessoas
não tem frequentado salões, não tem cuidado não tem tempo para cuidar da vaidade, academias e outras questões, o que, de alguma forma, impactou na própria autoestima das pessoas de uma forma geral. Então, a gente sabe que a questão sexual não ela tem o lado mecânico, mas ela tem o lado emocional, o lado afetivo, que precisa dessa pitada de sedução, de mistério, que é isso que talvez tempere uma relação. E a Gerenciar convivência o direta. tempo também, né? Gerenciar esse tempo, porque Exato. o filho tá ali, tá toda a família dentro da casa, às vezes não tem aquele ambiente favorável. Perdeu o encanto, perdeu o mistério, né? Então não tem a curiosidade, não tem mais aquela coisa assim de eu vou esperar meu parceiro, minha parceira para fazer uma surpresa. Não existe o tempo da surpresa, não existe o tempo eu vou tomar um banho para esperar a outra pessoa. Não tem, a outra pessoa já está ali, né? Então não dá tempo de fazer isso. E isso, de alguma forma, impacta na falta desse mistério, na falta desse encanto, que isso ajudou eu diria assim, esfriar algumas situações e, claro, que para algumas pessoas, não foram para todas, situações negativas voltadas à autoimagem acabaram afetando nesse cenário. Tem outra pergunta também, e dá preferência ali, se a gente pensar agora em pessoas heterossexuais, sentiram a mesma forma que os bissexuais, que os homossexuais, essa falta de carinho, essa sexualidade? O que vocês acham nesse ponto de vista? Vai lá, Venceslau. Não escutei que caiu a... só para pedir desculpa para quem está participando, tá. Né, até para quem chegou agora, eu estou de máscara porque eu estou no aeroporto, daqui a pouco é meu embarque, e por isso que, infelizmente, não posso tirar a máscara para a gente poder ter uma relação mais aberta, mas Sim. acho que não vai prejudicar em nada. Podia repetir a pergunta que desconectou? Eu vou repetir, já respondo rapidinho e já te passo a palavra. A questão é com relação à questão de preferência sexual. Se houve diferença para héteros, bissexuais, homossexuais, o que eu destaco nesse aspecto, pelo que eu pude perceber, é que houve um impacto significativo entre os casais que coabitam e os casais que não coabitam. O distanciamento, por um lado, mexeu e atrapalhou e dificultou o contato, a intimidade entre algumas pessoas, mas, por outro lado, despertou outros, vamos botar assim, fetiches em torno da questão de videochamadas, de outros recursos que, de alguma forma, temperaram esse outro viés de sedução, né? E a surpresa, o distanciamento, nesse aspecto, para alguns parceiros foi extremamente positivo na nova descoberta de novos mecanismos de sedução, né? O que, por um lado, a gente viu que foi ruim para alguns, para outros serviu de tempero, serviu de mistério e talvez para alguns casais casados, né, quando coabitam, esse distanciamento fosse super necessário em alguns momentos. Certo, até para complementar, então eu vou perguntar para o professor Venceslau uma outra pergunta que diz assim: devido à pandemia, como é que os jovens estão sujeitos à pornografia, a buscar essa pornografia muito mais agora virtualmente do que antes? Como é que eles se comportam nesse cenário? Bom, antes de chegar nesse tema, gostaria até da pergunta anterior, dizer que em alguns casais, os estáveis, né, que aí tem que fazer essa diferenciação, e os jovens eles já entram na categoria dos não estáveis, na maioria das vezes, que em alguns estudos mostraram, na Alemanha, na Inglaterra e na Itália, que a relação sexual, a frequência, ela reduziu, porém se valorizou muito naqueles gestos antes, que muitas vezes pelo sufoco, onde você não tinha oportunidade, ficaram mais intensos, tanto as carícias, como também a oportunidade de diálogo, de conhecer um pouquinho mais profundo, e aí essa queda de quantidade acabou sendo
é levada pela qualidade em função das outras situações que foram complementando a sexualidade, que vai muito além da relação sexual. Então é bem interessante isso. No que diz respeito aos... A gente voltou a aprender a seduzir com o olhar, né? Exatamente. Exatamente. E no que diz respeito a outra pergunta, é interessante a gente perceber que os sites fizeram alguns estudos, Xvideos, entre outros, e das plataformas da própria internet, e a gente percebeu que houve um crescimento de 45%, por exemplo, no Brasil, feito um estudo, do acesso dos jovens à pornografia. E que muitas vezes as pessoas visualizam aquilo e não percebem, principalmente os jovens, que a pornografia ali expressada através desses canais, ela é algo comercial, é feito um entretenimento para os adultos e não uma forma de educação sexual, de aprendizado, desenvolvimento da sexualidade entre os jovens. E isso acaba trazendo prejuízos, porque você vê aquilo ali, mesmo com os sites amadores, né, que a gente imagina na ilusão de que aquilo é uma coisa relativamente comum, não. Até mesmo essa perspectiva amadora que tem nesses portais é algo profissional, que tem toda uma logística feita para vender. E isso está impactando como o adolescente, o jovem, percebe a sua própria sexualidade, e isso vai impactar no seu desenvolvimento sexual. Eu acompanhei uma reportagem sobre uma dessas lojas que comercializa produtos eróticos, e eles tiveram, eles fizeram meio que uma pesquisa com relação ao fluxo dos clientes. Para alguns, houve uma queda, mas tiveram clientes novos que começaram a aderir ao uso vamos chamar assim, de brinquedos eróticos, que aumentou para quem não usava. Exatamente. Né? Algumas pessoas começaram a despertar o uso desses recursos a partir dos efeitos da pandemia. E eu acompanhei uma outra reportagem que dizia que o público mais impactado com os efeitos dos impactos negativos sexuais durante a pandemia foi a turma na faixa etária dos 18 aos 34 anos. Né? Porque geralmente são pessoas que ainda não estão em algum tipo de relação estável. Né? São pessoas que estão sós, solteiras, vamos botar assim, como diz o povo, estão na pista. Né? E aí a pandemia não disse que, olha, é hora de ficar com alguém. Né? Ela chegou e disse, ficou na pista, vai marcar bandeira. Então, paciência. Né? E agora, quem ficou na pista ficou chupando o dedo. Em saúde mental, né? Fugindo um pouco da sexualidade e pensando um pouco da saúde emocional em tempos de Covid, né? Como é que a gente está vivenciando? Quem mais sofreu esse problema? Foi a faixa etária, idosos, crianças, jovens, né? Adultos, adolescentes, em termos de comportamento emocional? A Chile pode iniciar. Bom, como eu disse inicialmente, a pandemia trouxe esse impacto na autoestima de algumas pessoas bastante negativo, e isso acabou acarretando uma versão muito forte de rejeição para algumas pessoas. Fora isso, o fato do isolamento, da incerteza que nós temos ainda de como vai ser amanhã, isso acabou possibilitando episódios de depressão e de ansiedade, e que isso não dá tesão em ninguém, né, minha gente? Como que alguém ansioso pode se sentir atraído por alguém? Uma pessoa ansiosa, um homem ansioso, por exemplo, pode, no mínimo, ser um ejaculador precoce. E aí não dá para fazer uma festa quando ela acaba antes de começar. Né? As mulheres podem desenvolver outras perspectivas, inclusive a anorgasmia, em razão da própria ansiedade. E quando o ato passa a não ser aquilo esperado, isso acaba tendo uma repercussão não só pessoal, mas inclusive no parceiro, na parceira, com relação a essa perspectiva, afinal, o que está acontecendo de ruim, de errado? É comigo, é com outro? E isso, fora isso, o acúmulo de perdas que todos nós passamos, de pessoas queridas, de pessoas próximas, de parentes,
isso não ajuda a temperar o apetite sexual de ninguém, a menos que essa pessoa tenha outros problemas relacionados a isso. Então, esses aspectos a gente precisa conversar mais com pessoas, a gente precisa falar mais sobre esse assunto, menos ironizando, menos piadinhas e falar abertamente sobre essas questões, porque essas dúvidas não são só minhas, elas são de todo mundo, né? Todos nós passamos por essa dificuldade, não temos todas essas respostas, e eu acho que a gente vai construir uma possibilidade de responder isso à medida que a gente for conversar mais e junto sobre esse tema e dividir. Eu percebi que não é só comigo que acontece esse problema, mas com o meu vizinho, com o meu amigo, também tem a mesma dificuldade que eu estou enfrentando nesse momento. Exatamente. Inclusive, nós observamos também o crescimento com relação aos jovens, da utilização dos aplicativos de relacionamento e também os próprios relacionamentos virtuais, que acabaram se intensificando, assim como a própria masturbação, né, que a gente observou que nesse período, e que, claro... Esses aspectos tiveram um crescimento bem acentuado nesse período, né? Com certeza. E também, o que é pior... Tem mais uma pergunta para você. Que conduta ou comportamento melhoram a condição de saúde e a qualidade de vida e quais agravos? Posso começar? Pode sim. Pode começar. O professor caiu ele. De uma conversa, não só com o parceiro, com a parceira, mas inclusive em rodadas de amigos. No começo, eu me lembro que no começo da pandemia, a gente popularizou lives, né? Aniversários através de lives, festas, e muitos amigos se reuniram em forma de live. Não necessariamente eu preciso estar ali presencialmente. Existem muitas plataformas hoje que a gente pode fazer isso. E, às vezes, dividir essa perspectiva, dividir um pouco as nossas angústias, é algo muito, muito pertinente e muito possível de ser feito. E acho que isso ajuda muito a melhorar a nossa qualidade de vida, ajuda muito a oxigenar a nossa mente, ajuda muito a saber o que você está fazendo sexualmente para que a tua vida continue legal. Ou melhor, tua vida tá boa, o que está faltando? Tem mais, tem menos? Me ensina um pouco daquilo que eu não sei. Né? O que você pode me dividir comigo sobre essa questão? Parte do princípio, gente, que se a gente tem amizade, se a gente tem intimidade com algumas pessoas, a gente tem liberdade de compartilhar esses aspectos, principalmente nesse momento que é tão importante falar sobre esses assuntos, né? Amigos, afinal, também são para essas coisas. E claro que um pouquinho da sabedoria de cada um, a gente constrói uma coisa bem interessante para compartilhar. Concordo plenamente, né? E, acima de tudo, buscar alternativas. Entre elas, por exemplo, sim, a gente observa a fantasia entrando de maneira bem intensa nesse período, porque em função do isolamento, acaba se aproveitando dessa estratégia e até se descobrindo. O casal se permite se descobrir em função dessas novas ferramentas, sejam elas voltadas para a própria mente ou os próprios aplicativos que a gente pode ressignificar o seu uso. Sim, né? Redescobrir. É interessante para um casal casado, né? Redescobrir o afeto, redescobrir a paixão. Algumas pessoas aprenderam... Carinho, né? O amor, a dedicação, aquela troca de cumplicidade. Isso, para muitos casais, foi muito importante, esse isolamento. Trouxe isso de volta. Outra coisa importante, parece bobo, mas fez muita diferença. Muitos homens foram para a cozinha. Né? Muitos homens começaram a lavar louça, a fazer comida. Essa obrigação deixou de ser uma obrigação exclusiva de uma mulher, de um grupo feminino. E isso pode ter uma carga tão erótica. Não só, né, os bens materiais, os bens materiais, mas sim
o emocional tá ali dentro, compartilhar com a esposa, ensinar o seu filho, né? Isso foi muito importante. Outra coisa que eu lembro, toda vez que você sente algo, o seu corpo inicia uma mudança fisiológica. Reações químicas acontecem e, consequentemente, né, reações comportamentais. A gente vê lá com os nossos neurotransmissores, né? Se a dopamina está em equilíbrio, você está bem, né? Se ela está em falta, você está com ansiedade, né? A serotonina também, se está em equilíbrio, você está bem, você sente um bem-estar, o seu humor, com a felicidade. Dopamina e serotonina baixa leva à depressão. Então, tudo isso é o ambiente familiar, é onde você está inserido. E a gente teve que saber dosar agora nessa pandemia para controlar isso, né? Qual é a perspectiva de vocês ao longo prazo? Como é que vai essa educação sexual em tempos de pandemia e isolamento? Ela vai melhorar? Ela vai continuar? Qual é a perspectiva de vocês nesse sentido? Quer falar primeiro, Ladislau? Ou Venceslau? Posso começar, então. Acho que forçou a nós, educadores sexuais, e só lembrando que qualquer espaço você pode realizar a educação sexual, em qualquer, seja na família, os educadores, enfim, escola, própria igreja, buscou as novas alternativas para isso, como, por exemplo, se adequar às ferramentas tecnológicas que aí estão. E tanto nós, educadores, como profissionais de enfermagem, que hoje, por exemplo, da psicologia, que tiveram que adaptar à distância esses atendimentos, acho que é algo indiscutível que veio para ficar, essas alternativas. Sim. Por curiosidade, antes mesmo da pandemia, eu já utilizava uma estratégia que se chama Zap Prevenção, que era um canal pelo WhatsApp, onde eu tirava dúvidas de jovens sobre sexualidade. E que nesse período se intensificou a procura dessa ferramenta em função das dúvidas que só aumentam e as formas de você estabelecer, satisfazer essas dúvidas nos outros ambientes se reduziram. E com isso, o educador ele tem o grande desafio de pegar essas ferramentas em função desse contexto e utilizá-las para ter o maior alcance e, ao mesmo tempo, discutir como isso se torna atrativo, já que agora é inevitável essa mudança. Eu quero resgatar um pouquinho do que a Sabrina falou ainda há pouco e lembrar que a gente precisa ver a erotização da relação e não do corpo, simplesmente. O corpo perde a forma, modifica e não necessariamente vai ficar... A gravidade a gente sabe que exerce uma influência não muito agradável em algumas partes do corpo, né? E gestos, atitudes podem ser tão eróticas quanto um corpo despido. A gente precisa redescobrir essa questão. E aí, só reforçando o que o Venceslau coloca, a minha única preocupação nesse cenário é um dado que a gente falou no começo, com relação ao aumento na procura dos sites de sexo, de uma forma geral, na busca não apenas de uma educação, mas da educação que o site, dependendo desse site, passa para as pessoas. É sempre bom a gente lembrar que o corpo dos atores profissionais não é um corpo real, né? As mulheres mortais não têm aqueles peitos, aquelas bundas maravilhosas, assim como os homens não têm aqueles pênis gigantescos, né? Então, acho que a gente precisa começar a entender que pessoas comuns, pessoas mortais, têm corpos limitados. E isso não necessariamente precisa ser padrão de beleza, a gente não precisa se escravizar a um padrão. Existem pessoas baixas, existem pessoas altas, pessoas magras, pessoas gordas, que podem ser encantadoras em termos sexuais. Não é o tamanho das coisas, mas o desempenho das pessoas, o nível de sedução, aquilo que eu posso dizer. Lembrar aqui a Adélia Prado, que reforçava que erótica é a alma, né? E despertar
uma sedução não necessariamente é construída com aquilo que eu dispo, né? Mas muitas vezes com aquilo que eu vejo, com aquilo que eu falo, com aquilo que eu escuto, com aquilo que eu cheiro. Sim, Né? Então, tudo isso é erótico. Né? Sentimento leva endorfina, né? Se você tem a endorfina equilibrada, você está feliz, está no auge, né? A gente precisa disso. Pode ser até um contato com a natureza, né? Mas aproveitando esse gancho aí do professor Nazir, eu tenho uma pergunta aqui para o professor Venceslau. Quais as alternativas para exercer a sexualidade de maneira mais saudável possível nesses tempos de exceções? Então, por exemplo, principalmente para os pais e para a gente mesmo, né? Com essas mudanças, o acesso que foi citado ainda há pouco pelo Dr. Rashid, à pornografia, por exemplo, que é inevitável. Eu tenho 47 anos, na minha geração, talvez do Dr. Rashid, o nosso acesso era muito limitado, né? Revistas, isso era uma coisa muito mais restrita. Hoje, no tocar de um dedo, você tem acesso a um mundo onde se constrói uma percepção, muito bem falada por você, uma percepção equivocada de sexualidade. Isso causa frustrações se não for trabalhada. O que nós devemos é justamente aproveitar esses contextos que são inevitáveis. Hoje, a partir de 10 anos, uma criança que tem um celular, mesmo quando ela não busca, vai aparecer à sua frente. Então, os pais, a família, tem que pegar esses contextos e tentar fazer com que o jovem ele tenha uma análise crítica daquilo e tenha outras alternativas para construir a sua educação sexual e, consequentemente, a sua sexualidade de forma mais saudável. E aproveitando todos os espaços para discutir de forma aberta, porque muitas vezes nós temos essa dificuldade de falar como aqui, abertamente sobre esses temas que ainda são tabu na nossa sociedade. Acho que conversar com o filho, a família ali, e falar sobre o assunto. Hoje em dia a gente não pode mais ter esse receio de conversar. É a nossa oportunidade de estarmos todos juntos e conversar com os filhos, né? A gente sempre teve medo, a nossa sociedade sempre teve medo de falar sobre sexo. Eu costumo dizer que às vezes... né, que a gente vive nessa sociedade. Exato. Fazer uma piada sobre sexo é algo que todo mundo acha graça. Mas quando a gente precisa falar sério sobre esse assunto, as pessoas ficam constrangidas. Ainda existe muita dificuldade de falar sobre isso nas escolas. Em sala de aula, mesmo em uma universidade, uma faculdade, quando você toca nesse assunto, é visivelmente perceptível como algumas pessoas se sentem acuadas, constrangidas com o tema. Né? E a gente precisa desmistificar isso. O sexo é algo natural, tão comum quanto dormir, tomar banho, coisa parecida. Nem todo mundo é feliz no sexo, e boa parte das pessoas que não são felizes no sexo é porque não compartilham suas dúvidas. Não tem como a gente esclarecer, não tem como a gente conversar sobre aquilo que eu não consigo compartilhar. Né? Acho que exercer uma sexualidade saudável não é fazer sexo todo dia, né? Não é fazer o sexo o tempo todo. É pelo menos me sentir bem comigo, independente de quantas vezes eu faço e com quem eu faço. Né? Isso é mais importante. Né? É entender que se eu faço, porque ainda existe, e hoje a gente tem uma cultura muito mais forte que nos traz letras novas, comportamentos novos, e aí a gente tem uma nova postura com esse olhar, ou seja, como o Venceslau lembrou, a gente vem de uma geração que mal falava em sexo, onde o sexo tinha um padrão linear, para um momento que explodiu, onde eu tenho muitas posições, muitos papéis, muitos lugares dessa sexualidade. Né? Eu confesso a vocês que ainda me familiarizo com tantas letras hoje no mundo. Né? É um processo que aos poucos a gente vai se acostumando com essa questão. Né? Mas entender que se houver consentimento... A gente deixou bem claro aqui que os fatores, né, familiares foram afetados, né? Mas e o desempenho profissional, acadêmico, em outras áreas?
também são afetados por essa temática? Eu vou dar um exemplo bem característico disso. Já está quase finalizando meu embarque aqui, eu preciso falar isso para vocês. Teve um estudo que foi feito há uns 2 anos atrás sobre HPV, que era para verificar a incidência em jovens de 14 a 24 anos. E a metodologia de coleta era do órgão sexual, tanto masculino quanto feminino. E eram enfermeiras, na sua grande maioria, que faziam essa coleta. E a metodologia ela foi mudada da pesquisa, que foi feita em todas as capitais do país, ela foi mudada porque as enfermeiras estavam com dificuldade de fazer a coleta pelo constrangimento de lidar com a sexualidade do outro, principalmente dos homens. E para ver como nós profissionais, aí, estende-se a todos, temos as nossas dificuldades em abordar essa temática. O fato de perguntar, por exemplo, para trabalhar com prevenção às ESTs, HIV, hepatite, você precisa discutir o comportamento sexual daquela pessoa. E para isso você tem que estar liberto dos seus tabus. Então, isso vale para enquanto profissional, enquanto educador, é fundamental. Mudaram toda uma metodologia de pesquisa, nesse caso foi mudado para autocoleta, que impactou no resultado final da pesquisa. Mesmo assim, ainda foi detectado que mais de 50% dos jovens das capitais estavam com HPV, para se ter uma ideia. Isso tem 2 anos, essa pesquisa. Mas isso mostra a necessidade dos cursos da área de saúde terem essa abordagem aberta para que possa discutir junto com o paciente, com o cliente, essas questões. Porque se você não trabalhou essas questões, como você vai conseguir trabalhar do usuário, do cliente? Muito importante. Sim. Tem um outro fator. Eu trabalhava inicialmente na época no hospital geral, né? Hoje Alberto Lima, e nós compartilhamos muitas histórias similares com relação a essa questão. E algumas mulheres em tratamento do HPV, elas precisam até hoje passar um tempo sem a prática de relações sexuais. E o grande desafio era que alguns maridos entendessem isso. Né, isso. E eu acho que até hoje continua sendo um grande desafio. Não dá para fazer tratamento nenhum se o outro não participar, né, porque senão vai perda de tempo e a gente sabe disso. Um outro fator que envolve essa perspectiva, talvez por isso hoje o SUS reformulou seus propósitos, mulheres mastectomizadas, né, antes, quando perdiam a mama, elas perdiam a mama num dia, no dia seguinte elas perdiam o marido. E aí você percebe, a cumplicidade das mulheres é muito diferente da cumplicidade dos homens, em termos de parceria. E aí quando você pergunta, os aspectos voltados à questão dessa saúde sexual vai impactar nos outros campos? Inegavelmente. Né? Não da forma como muitas pessoas acreditam. Eu não gosto daquela brincadeira que, por exemplo, se uma pessoa está de cara fechada, aí tem, vai ver que dormiu de calça jeans, é porque está sem transar há algum tempo. Mau humor e sexo não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu posso ter uma relação sexual e ela ser de péssima qualidade. Isso me deixa extremamente mal-humorado. Né? E não pela falta dela, mas muitas vezes por uma ruim. Né? E isso, a forma como eu me sinto comigo, com a outra pessoa, isso sim vai impactar na forma como eu lido comigo, com o mundo, com as minhas relações profissionais, com as minhas relações familiares, com as minhas relações pessoais. O encantamento de uma paixão, o contrário disso, também nos abre muitas possibilidades de olhar para outra pessoa de uma forma diferente, de ver o mundo de uma forma diferente. Infelizmente, esse encantamento não é eterno, né? Dura pouco tempo. O problema é que quando a gente fala de um assunto tão importante, que já está tão banalizado, né? A gente pensa em sexualidade, tem muitos ramos que ele foi banalizado. E não é isso. Sim. Hoje a gente precisa desse carinho, a gente precisa desse aconchego. Todo mundo precisa, até para as nossas reações bioquímicas, né? A gente precisa estar desempenhando esses papéis. E eu queria saber se existe um serviço de saúde que oferece essa atividade relacionando sexualidade, saúde sexual, e tem um atendimento especializado que as pessoas possam estar buscando?
sabe de alguma... Então, Venceslau. Venceslau. Então, você tem... Porque como tanto a sexualidade como as questões de saúde tem que ter a consideração com o ser como um todo, de forma integral, hoje o Estado ele carece, né, de serviços que eles abranjam mais especificamente essas questões de sexualidade. Mas nós temos, dentro dessa diversidade de serviços que, de certa forma, fazem link com a sexualidade, você tem serviços, por exemplo, de atendimento às violências. Você tem, por exemplo, serviço disponível em algumas unidades e no serviço estadual, que é, por exemplo, ao acesso da quimioprofilaxia no caso de rompimento do preservativo, que a pessoa está ali com risco de ter contraído o HIV, então tem essa possibilidade de fazer quimioprofilaxia, e não por questão de violência sexual, mas sim pelo simples fato do rompimento ou uma relação ocasional. Isso. E em âmbito nacional nós temos vários contatos que têm o apoio psicológico nessas questões, que vão desde o tratamento das dificuldades de orgasmo da mulher, como também das situações relacionadas ao homem. Eu posso depois repassar esses contatos, que são atendimentos virtuais, mas o Estado em si, ele ainda não fornece de maneira mais intensa, mais acessível esses serviços. Infelizmente, temos esporadicamente e que é pouco divulgado. Existem em outros estados o chamado ambulatório transexualizador, né? Unidades que são disponíveis geralmente em serviços ambulatoriais públicos para lidar com a questão da transexualidade de algumas pessoas. Em Macapá, eu tenho conhecimento antes da pandemia, das clínicas e escolas, das faculdades de psicologia, que fornecem atendimentos, até onde eu sei, todas elas são gratuitos, para pessoas que de alguma forma buscam essa orientação. E aqui e ali alguns serviços isolados do Estado, mas não com a queixa específica da sexualidade. As clínicas e escolas até recebem isso de forma específica, e se eu não me engano, na Unifap tem um ambulatório diverso que recebe demandas similares. Às vezes, uma ajuda especializada nesses casos é sempre muito bem-vinda na construção dessas questões. Muito bem. E qual alternativa para a educação sexual você sugere em tempos de pandemia e isolamento social? Acho que a gente falou bastante sobre isso. Entender que muitas vezes às vezes a gente precisa separar um pouco esse viés da religiosidade. Veja bem, eu não tô dizendo que as pessoas não têm que ter fé, têm que deixar sua fé de lado de jeito nenhum. Mas aprender a separar que, em alguns aspectos, essa vertente da religiosidade pode de alguma forma, atrapalhar o entendimento, a compreensão de algumas pessoas diante da dimensão que é a questão da sexualidade. Sem dúvida nenhuma, o diálogo franco e aberto ajuda muito. É sempre bom lembrar, e às vezes eu converso muito com alguns pais sobre isso, que pensar, se seu filho não puder conversar com você sobre sexo, saiba, ele vai conversar com alguém. Então, se você acha que outra pessoa pode orientar seu filho melhor do que você, perfeito. Mas se você acha que você pode orientar seu filho, sua filha, faça isso você. Sabe? Eu acho que a gente precisa pensar sobre isso. Porque a maioria de nós aprendeu sobre sexo conversando com quem sabia menos do que a gente. Está na hora da gente mudar essa realidade. Né? E uma coisa que eu sempre coloco para os pais é essa pergunta. Sabe? Com quem você quer que seu filho aprenda sobre sexo? Com você ou com quem sabe menos? Muito importante. Então, para encerrar, quero agradecer imensamente
aos nossos dois convidados, né, ao professor Rashid, ao professor Venceslau, que estava no aeroporto e esteve aqui conosco hoje. Foi uma honra. E com toda certeza caiu a conexão no aeroporto, né? Deve ter caído a conexão dele. Pelo momento que foi riquíssimo, né, de conhecimento, esse é um assunto ainda, é um tabu para a gente estar falando, né? Principalmente, já se tem mais conhecimento, a gente já, nesse século, a gente já está mais animado a falar, né, sobre isso, mas ainda se tem muitos tabus, né, principalmente em questões familiares. Que bom que a gente avançou nisso, né? Que bom que a gente está avançando. É um passo lento, um passo devagar, mas a gente está avançando. Já foi muito mais difícil, né? Quando que a gente podia falar sobre sexo numa faculdade? Nunca, né? Isso é muito novo. Então, muito obrigada, professor. Eu passo a palavras de agradecimentos agora. Bom, eu agradeço pelo convite. Foi um grande prazer falar. E falar sobre sexo é sempre um grande prazer, né? Irônico esse trocadilho, mas sim. E é interessante porque é bom a gente compartilhar. Quando a gente tem essa oportunidade de falar sobre dúvidas, sobre angústias, sobre incertezas, a gente descobre uma série de possibilidades. A gente falou um pouquinho deu uma pincelada desse universo tão rico e tão vasto que é a questão da sexualidade. E a gente falou de serviços domésticos, né, a relação sexual. Só para entender que sexualidade está no mundo, está no ar que eu respiro, está na forma que eu me porto, está no perfume novo que eu compro, enfim, tudo muito é sexualidade. Obrigada, a luz que eu mudo dentro de casa. Né? A muito lâmpada obrigada. que eu Queremos agradecer também ao CEAP, né, em nome do nosso diretor, José Cláudio, a toda a equipe de coordenadores, a equipe pedagógica, que pensou em cada live, em cada momento único que foi aqui, que abrilhantou essa semana acadêmica, né? Teve uma aprendizagem muito importante, riquíssimo aqui em todas as lives, uma motivação sem igual nesses tempos que a gente está vivendo de aflição. Então, obrigada a todos que estiveram com a gente esse tempo todo de live. Obrigada, pessoal. Nada. Quero só mandar um beijo para um monte de gente que mandou recado para mim aqui na live. Tá? Beijo grande para alunos, amigos que mandaram mensagens carinhosas. Chegamos a mais de 100 pessoas. 114. Eu vi 114 aqui no meu. Bateu. Tchau, obrigada. Boa noite, um excelente final de semana a todos. Obrigada.